Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e nessa semana a gente traz um bom conhecido nosso. A gente ainda está muito impressionado pelo que foi a grande festa do Letap Campos do Jordão e por lá, no palco do Letap, a gente teve a oportunidade de conversar com o Fernando Fuentealba, um ciclista que fez a prova. Na nossa conversa, ele ainda iria fazer, foi uma conversa prévia, onde ele contou um pouco do desafio dele, da caminhada dele até chegar na participação da prova, na subida da Serra de Campos. Ele, depois de um longo processo, onde ele perdeu mais de 100 quilos e conseguiu principalmente mudar a sua mentalidade para que pudesse desfrutar do esporte. Essa conversa foi tão legal por lá que a gente decidiu trazer o Fernando aqui para o podcast também, para a gente conversar um pouco. É claro, a gente vai ter que retomar um pouco da experiência dele e também contar do que foi a prova. Já dando spoiler aqui, ele concluiu com muito sucesso, foi muito bacana. Fernando, muito bem-vindo aqui ao Gregário Cycling Podcast. Você já esteve com a gente ao vivo, agora com a gente mediado virtualmente, que também é bacana. Tudo bem, Leandro? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Gregário. O que foi o evento? Até agora parece que a ficha não caiu pelo tamanho que foi aquilo tudo, cara. Desde da chegada lá e olhar a vila ali do Letap e ver aquele palco, o tanto de estandes que tinham ali, pessoas, ciclistas, a energia maravilhosa que era aquele ambiente. E só foi cair a ficha praticamente ontem, que eu falei, olha o que eu passei no fim de semana. É contagiante mesmo, né? Assim, a gente costuma brincar que são 3.500, 3.600 boas histórias, porque todo mundo ali tem uma boa história. E a Gregário tem a oportunidade de se aproximar de todas elas, de ouvir, todo mundo conta alguma experiência, tem gente de todos os estados brasileiros inscritos, teve gente com vários tipos de experiência, né? Teve, claro, os caras que competiram pela vitória, que também engrandecem o evento, tem os caras que lutam para sobreviver e chegar no Vassourão, tem muita gente que sofreu com calor nessa edição, né? Que foi algo atípico até para Campos, mas algumas vezes lá até chove, né? Já teve problema com chuva, assim, que a prova também fica difícil. Em outros casos, como nesse, o calor foi decisivo, mas em geral é um clima ameno, um clima gostoso para pedalar, e uma prova que passa por percursos que já se tornaram tradição do ciclismo. Agora, dentre dessas 3.600 boas histórias, 3.500 boas histórias, a sua é uma delas. A gente conversou bastante sobre isso no palco e eu queria que você trouxesse um pouco do que foi a sua caminhada para chegar até o Letap, né? O processo que você viveu para poder encarar uma prova de bicicleta que, por mais que tenha sido num percurso curto, não deixa de ser uma prova muito dura, uma prova 12 quilômetros de serra, afinal. Hoje, o desafio do Letap, para mim, ele foi minha primeira prova de ciclismo na minha vida. Até março desse ano, eu confesso que eu não tinha ideia do que era pedalar clipado numa bicicleta. Não sabia o que era uma bicicleta speed. Eu sempre tive a ideia de que aquela rodinha fininha, ela ia quebrar comigo, ela ia entortar comigo, porque a mentalidade de ser uma pessoa obesa, ela vem com você para alguns aspectos. Então, eu sempre achei, puta, eu vou andar nessa bicicletinha, ela vai quebrar, ela não vai me aguentar. Tanto que quando o Regis da Cicliville me convidou para o desafio New Life, que ele falou, Fernando, esse desafio é para mostrar que pessoas que têm problema de obesidade, que estão sedentárias, que precisam mudar a qualidade de vida, podem fazer isso através do ciclismo. E aí eu falei, poxa, que oportunidade. E quando eu comecei a pedalar na rua, eu era totalmente desengonçado, porque eu ficava... A minha coluna, nos primeiros vídeos, que até isso foi feito comigo, foi filmado para ver como eu me portava em cima da bicicleta, porque é uma pessoa de 100 quilos ainda pedalando, né, Leandro? Hoje, né? Hoje. E lá atrás também. Quanto que você começou a pedalar? Quanto você pesava quando você começou a pedalar? Em março?
estava pesando em março em 115, mais ou menos ainda. Que eu já vinha de um processo de emagrecimento, né? Só voltando um pouco a história, então, para você entender. Em janeiro de 2019, eu pesava 215 quilos. Não tinha bicicleta para o meu peso. Eu subi em cima de uma moto, a moto baixava o pneu. Arriava. Sim. Eu comecei a fazer as caminhadas, eu comecei a emagrecer, eu fui para um processo de emagrecimento sem cirurgia. Eu lembro que eu eliminei 20 quilos e eu fiquei muito exausto. Eu cheguei num momento que eu cheguei em 195 quilos, fui até o médico e falei, olha, eu quero operar porque assim, eu não aguento mais. Tá muito difícil. Leandro, você perder 20 quilos para uma pessoa igual você vai ficar super magro. Eu perdi 20 quilos e era uma pessoa super obesa ainda, com IMC de 62. Eu usava uma calça 68. Caramba, cara. E tanto que quando eu comecei o processo de fazer os exames e tudo, a minha mentalidade ainda nem tinha mudado tanto, eu nem sabia disso, que eu ganhei 10 quilos em 40 dias, comendo tudo que eu podia porque eu ia operar. Eu voltei para 205 quilos em 40 dias, o que eu levei 8 meses para eliminar. Aí o médico falou, não vou te operar. Aí eu tomei um soco na boca do estômago, falei assim, poxa, o que eu estou fazendo comigo? E eu era fumante, fumava 2 maços de cigarro por dia, era bebia muito. Oi? Era uma bomba relógio. Cara, era uma bomba relógio. Bebia muito. E aí eu conheci a Aline, que é minha nutricionista até hoje, que fez total diferença nessa prova para mim. Vou chegar nisso depois. Ela falou assim, eu vou te ajudar. E nós eliminamos 18 quilos em 45 dias. E eu fui fazer a cirurgia bariátrica, fiz consciente, mudei meus hábitos. 4 meses depois entrou a pandemia. Então eu fiquei ali no limite. Tem um amigo nosso que pedala, né, que ele me conhece desde 2013, ele já pedala aqui com o pessoal, e ele virou para mim e falou, esse cara não vai... Ele falou para mim esse ano, né, ele falou para mim, tem 2 semanas, ele falou, ó, quando eu te conheci em 2013, eu falei para mim mesmo, esse cara não vai sobreviver. Caramba. Porque eu era muito grande, né, muito grande. Pode perguntar. O médico não queria te operar porque você não estava compromissado com a sua mudança de mentalidade, né? Só para entender isso. Ele achava que você ia regredir. Você até me deu esse número no palco. O número de pessoas que fazem a bariátrica e não conseguem sustentar o novo peso, né? Sustentar essa nova situação, ele é altíssimo, né? 92%, né? Foi um estudo que o jornal O Globo fez, tem 2 anos atrás, não me recordo agora, que é um número de 92% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a engordar. E é por isso, Fernando, que, curiosamente, lá no Pedal do Gregário, a gente conheceu um outro ciclista que também passou por um processo de bariátrica, que agora é um triatleta, um cara que está super encontrado no mundo da bicicleta também, fez a primeira etapa dele, o Fabiano, e ele falou uma coisa que eu acho que foi muito similar ao que você falou, assim, tem um momento onde a pessoa que está acima do peso, e que no caso, o seu caso está bastante acima do peso, ela entende a bariátrica como o último recurso, quer evitar isso ao máximo. Por que isso acontece? Assim, pelo fato do risco de fazer e mesmo assim não conseguir mudar de vida? Leandro, eu fui a primeira vez atrás da cirurgia em 2013. Eu pesava entre 170 e 180 quilos já. E eu fui engordando gradativamente durante os anos. São muitos contras, tá? Obviamente, tem uma qualidade de vida pós-bariátrica? Tem também. Só que é um compromisso para a sua vida, a cirurgia, porque eu tenho todos os dias o compromisso de tomar meu multivitamínico, suplementar, sempre estar de olho no ferro, sempre estar de olho nas vitaminas, porque eu tenho uma baixa absorção de vitaminas por conta da cirurgia, devido ao perfil da cirurgia que eu escolhi para mim, que é a bypass, que desvia, grampeia uma parte do meu estômago e desvia uma parte do meu intestino. Então eu tenho dumping também, que é a absorção rápida de açúcar e gordura
no corpo, né, no intestino ali, que joga para o corpo. São detalhes médicos que eu não vou entrar muito nisso para não falar alguma besteira, mas até nisso eu tenho que prestar atenção. Por exemplo, quando eu estou pedalando numa prova longa, eu preciso fazer reposição do gel, do carbo ali. Se eu escolher errado o carbo, pode me dar um dumping no meio da prova, que pode fazer eu ter um pico de glicemia alto, me dar uma arritmia. Então, assim, são muitas coisas que fazem você repensar se você realmente quer fazer a cirurgia, porque ela é uma ferramenta, mas, porém, ela chega a ser o último recurso. Sim. Então, em 2013, eu não quis fazer, eu falei, não estou compromissado, não quis fazer. Em 2019, a primeira vez que eu fui, eu não estava completamente entendido do que eu precisava estar comprometido com a cirurgia, comigo mesmo, né? Não é nem com a cirurgia, comigo mesmo. E o médico falou, não vou te operar. E quando ele me deu esse prazo, foi aí que a Aline entrou na minha vida e mudou toda a forma de pensar. Mas eu também fiz terapia, trabalhei minha cabeça. Depois da cirurgia, eu fiz terapia nutricional, reeducação alimentar. Então, foi assim, um processo muito de mente para o corpo reagir. Eu não sei, eu sei, assim, no universo de pessoas que vão escutar esse podcast, eu sei que tem ciclistas de 60 quilos que estão obcecados pelo peso, tem pessoas que pedalam para poder tomar uma cerveja depois, que não estão tão preocupadas assim com o peso, tem pessoas que gostariam de estar um pouco mais magras e sabem a dificuldade que é de perder peso, e existem pessoas que podem se identificar com aquele momento que você viveu, né, de dificuldade, de um sobrepeso muito grande. Agora, a sensação que, ouvindo você falar, é que em algum momento, essas pessoas todas que têm um compromisso ou uma preocupação com peso, elas podem se sentir isoladas em algum momento. Eu imagino que o Fernando de 215 quilos se achava muito mais solitário naquele problema do que o Fernando que decidiu mudar. E aí você se relacionou com várias pessoas que te ajudaram a achar esse caminho. Qual que é a importância disso? De ter boas pessoas ao seu redor e tê-las sempre, né? Você está falando da Aline desde o começo, tem o Regis, tem a comunidade do ciclismo. Qual que mais do que a dieta em si, qual que é a importância desse envolvimento para que essa mudança aconteça? Olha, eu passei por alguns episódios antes de fazer cirurgia. Quando eu tentava emagrecer, eu sempre achava um fator sabotador, né? É uma dor. Hoje eu não vou, tô cansado. Eu era um cara que gostava muito de videogame. Sofá, para mim, videogame imperava uma fase da minha vida. Aquilo, sabe, me transformou num cara muito preguiçoso. Atrapalhou demais muita coisa na minha vida. Eu vim de uma depressão em 2018, que eu fiquei um ano no sofá, olhando para a vida passar. Eu fui fazer uma caminhada uma vez e encontrei na época, 2 colegas que eram amigos. E eu falei, poxa, por que vocês não me chamaram para fazer caminhada? E eles disseram assim, porque você não nos acompanha. É óbvio que se eu estou contando isso para você, é um negócio que me marcou. Claro. Eu não conseguia fazer nada com excelência quando se tratava... Eu jogava vôlei, eu jogava futebol. Em 2015, Leandro, eu estava jogando futebol com quase 200 quilos, cara. E hoje, toda segunda-feira, eu ia jogar futebol. E eu lembro que de umas últimas vezes que eu parei de jogar futebol foi porque meu telefone tocou. Eu saí do futebol numa segunda-feira para correr para um hospital, porque o meu pai, com 51 anos, na virada do aniversário dele, estava infartando. Eu perdi meu pai em 2015 com 52 anos. E nada daquilo fez eu mudar de vida. Nada daquilo fez eu mudar de mentalidade. Para você ter ideia, quando você está numa situação de obesidade, eu não sei te falar o que as pessoas precisam fazer para ter o primeiro impulso, para ter aquela arrancada, para mudar a situação dela. Porque eu passei por N situações onde eu vi as pessoas olharem para mim de maneira
preconceituosa, eu vi pessoas olharem para mim com um olhar maldoso. Eu estava no mercado, eu vi as crianças fazendo piada comigo e os pais, fica quieto. E nada disso mudou a minha mentalidade. E eu passei por N médicos, eu tinha plano de saúde, ia no médico, tentei emagrecer com remédio, tentei emagrecer sem remédio, com nutricionista, com todo jeito que você imaginar. Cara, nada daquilo me fez dar o salto que eu precisava. Quando eu cheguei em 19, depois de sair do sofá de uma depressão, eu perdi uma oportunidade de emprego assinada com uma carta assinada por um diretor da empresa. E a pessoa não me contratou porque eu estava obeso demais. Eu fui trabalhar de Uber, sabe? Eu tinha um carro grande, porque se eu tivesse um carro pequeno, as pessoas não iam caber no carro. Até com isso, eu colocava a mala do lado contrário. Eu estava do lado do motorista, eu colocava todo o peso do carro, da bagageira, do lado contrário para equilibrar. Assim, todas essas coisas fizeram, sabe, uma marca dentro de mim. Até chegar em 2019, realmente eu querer mudar. E aí, quando eu mudei realmente a mentalidade, eu fiquei treinando em casa, porque começou a pandemia, né? Eu já estava operado, estava com 3 meses de cirurgia, eu fui para a academia, fiquei um mês, fechou tudo. E assim, a parte psicológica na pandemia foi a parte que mais me segurou. E os treinos dentro de casa, sabe? Eram treinos com corpo, com peso, eu aprendi a me olhar, aprendi a entender. E quando voltou tudo, assim, depois de um ano, as academias, tudo, eu fui para a academia, eu tenho um amigo, que é o Desmar, que durante 2 anos foi comigo para a academia todos os dias, praticamente. Eu trabalhava só no Uber, e eu saía às 5 da manhã para o Uber, aí eu parava às 11 da manhã, voltava para casa, comia, descansava, eu ia para a academia às 2 da tarde, saía da academia às 4h30, 5 horas, voltava para o Uber, ia para o Uber até às 11 da noite, meia-noite, dormia 4 horas, levantava, trabalhava, porque eu precisava trabalhar, era a minha fonte de trabalho ali, mesmo depois da pandemia, naquela dificuldade. E eu não deixei de treinar. Em 2021, eu treinei 347 dias, e o restante do tempo, para completar esses 365, foi os dias de descanso que eu fui obrigado a fazer. Mas eu fiz dieta, eu fiz tudo conforme mandava a regra ali do que eu tinha me colocado à disposição, com muita musculação. Eu fazia muita musculação porque eu tenho uma flacidez grande por conta do meu tamanho, e eu precisava ganhar músculo, e eu fiquei obcecado por isso, eu fiquei obcecado em ser disciplinado, eu fiquei obcecado em ter constância, eu fiquei obcecado em ter foco na minha saúde. E quando chegou no final de 2021, meu amigo me deu, eu estava próximo dos 2021, mas, perdão, no final de 2020, no final de 2020, meu amigo, quando eu cheguei ali em 150 quilos, mais ou menos, meu amigo me deu um quadro de bicicleta, de uma mountain bike. E eu montei esse quadro, eu devia estar com 150 quilos, mais ou menos. Eu montei esse quadro, coloquei os pneus, coloquei tudo que eu achava que era bom ali, com uma pessoa, fui buscar a bicicleta. Leandro, eu andava, a bicicleta quebrava todo o passeio que eu fazia. Eu só andava de sábado. Eu andava no sábado, ela quebrava. Ela entortava o eixo porque eu ainda era uma pessoa pesada. Sim. Eu não tinha noção do que eu precisava fazer não conhecia esse mundo todo aqui. Não conhecia o Regis, a ciclivilha, assim, para mim, bicicleta sempre foi aquela coisa da infância, assim, vou pegar uma bicicleta e vou sair andando. E sair por aí. Então eu passei por todas essas situações até chegar nesse momento de começar a pedalar. E eu coloquei uma meta para mim, que eu falei, quando eu chegar em 150 quilos, ali eu posso começar a pedalar. E aí coincidiu que esse amigo pegou essa minha vontade e me presenteou com o quadro da bike que ele trocou. E foi aí que começou a minha história com a bike. Ali no final de 2020, no primeiro passeio ele me enfiou numa furada, num golpe danado, porque eu fui andar em pedal normal, fui numa estrada de terra, peguei subida para dedéu. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é nada do que eu lembro da minha infância.
Mas aí você já estava realmente no mundo do ciclismo, onde as pessoas convidam os outros e acabam dando esse tipo de golpe. Isso aí já é uma cena recorrente, né? Acho que todo mundo tem essa história para contar também. Agora, como foi? Eu imagino que, paralelo à sua motivação, à sua dopamina, à sua felicidade de estar reencontrando, né? Como é que foi encarar as subidas? Como é que foi ganhar metros, né, de pedal? Como é que foi essa evolução? Até março, né? Até você chegar no seu desafio? Bom, eu comecei a andar de mountain bike, e aí eu comecei a sobe aqui e desce ali com muito esforço, era muito esforço, não era clipado, não era nada, muito esforço. Eu tive uma transição de academia, eu saí de uma academia de rede para ir para a Celta, que é a academia que eu frequento hoje. Nessa academia, eu conheci a bike indoor. Nunca tinha feito aula de bike e conheci a bike indoor. Só que assim, entrei num outro golpe. Eu fui para uma aula festiva. E aí, cara, inclusive eu sentei do lado de uma pessoa, da Luciana, que inclusive foi para Campos. Olha, nessa história começou ali, um casal de amigos tão queridos, eles foram para Campos para torcer por mim. Legal. Eu comecei a pedalar do lado dela nessa aula festiva. Cara, eu olhava para o lado assim, e eu tava pedalando na mountain bike na rua, eu olhava para o lado e via ela pedalando numa força absurda ali na bike indoor ali. Só que, cara, eu nunca pensei que ela já pedalava há muito tempo. Tipo, eu falei, uma aula festiva, só todo mundo pedala aqui dentro, eu vou acompanhar. Cara, eu saí ali que as pernas, tipo, eu falei, meu, não consigo acompanhar. E aquilo ali me incentivou a continuar. E aí, eu comecei a meio trocar. E assim, eu sempre fiz muita força na musculação, de pegar 500 quilos no leg press, por exemplo. Zerar a máquina de perna. Sempre fui uma pessoa pesada, então sempre tive força na perna. Que carregar... Que atrapalha muito no pedal, eu vou voltar nessa parte. E aí eu fui para a bike indoor, e na bike indoor eu entreguei tudo que eu podia ali. Aí eu ganhei uma competição dentro da Celta. Eu pedalei 720 quilômetros em 21 dias. Legal. O segundo colocado pedalou 350, se eu não me engano. Então, assim, e não foi que eu fui todos os dias, segunda a segunda, mas eu pedalava por dia, assim, eu distribuí nesses 21 dias, tinha dia que eu pedalava 100, tinha dia que eu pedalava, sentava lá uma hora e pouco e pedalava. E eu fui ganhando ritmo. Foi aí que o Regis, eu participei de um outro podcast em São Paulo, voltado para o esporte, e o cara falou, pô, por que você não vai pedalar na rua? Eu nunca tinha pensado. E aí, passou umas 3 semanas, eu encontrei com o Regis na academia. O Regis faz parte das aulas indoor lá. Inclusive, a Cicliville é um parceiro da Celta. Ele falou, cara, vamos fazer um projeto para você ir pedalar na rua. Eu falei, Regis, cara, não me vejo nisso, sei lá, não consigo... cara, sei lá, não conseguia me enxergar nisso. Falei, tá bom. E aí passou o final do ano e tal. Quando chegou janeiro, o Regis falou, ó, a bike, eu consegui a bike para você. Você vai pedalar. Falei, meu, o negócio tá ficando sério, né? Falei, bom, beleza. E caí na besteira. Comecei os treinos, fiz um bike fit para poder ajeitar ali, para entender como era a bike. Eu tava com 100 e poucos quilos lá, mais pesado. O que acontecia? Nos primeiros pedais de subida, o que eu mais aprendi na vida? A fazer força na musculação, nas pernas. Então, toda subida que tinha, eu dava umas pancadas. 10 minutos de bike, eu dava uma pancada na subida. Aí eu passava todo mundo e via todo mundo me passar e não acompanhava mais ninguém. Treino de 1 hora, eu acompanhava o pessoal 10 minutos. E morria. Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu não consigo entender a lógica. Eu não entendia o movimento do pedal, a cadência. Porque você puxa e empurra, puxa e empurra. E eu, por ter hábitos errados, eu só empurrava. Então eu cansava muito. Eu fazia os meus treinos e eu cansava muito. A bike eu falava, cara, não é para mim.
não é para mim, não é para mim, eu não vou conseguir, não é para mim. Me perguntaram durante uma aula uma vez, Fernando, você pretende fazer campus com quanto tempo? Aí eu, muito de inocente, né, falei assim, eu acho que com 3 horas, né, que eu quero terminar com 3 horas. Aí, não atrapalhando a ordem da conversa, mas quando eu fui fazer meu treino em campus, eu fiz em 3 horas e 40 e pouco. O tempo bruto foi 4 e pouco, eu tive que parar, comer. Eu nem imaginava, eu fui fazer um treino camping lá e, cara, eu falei assim, quando eu voltei, eu falei, eu não vou conseguir fazer em 3 horas nunca isso. Pô, eu sofri demais nas subidas, cara, porque assim, você fala do cara que tem 60 quilos, por exemplo, a Mari, que você conheceu pessoalmente. A Mari tem 50 e poucos quilos, numa bike de 7 quilos e pouco, 8 quilos, e na subida eu tenho mais que o dobro quase do peso dela. Sim. Para eu conseguir chegar nessa performance, eu falava, cara, eu não sei o que eu tenho que fazer assim. E num conflito, Leandro, eu passei por nesses últimos meses, de março até a prova, eu briguei muito com a minha nutricionista, porque eu não queria deixar de fazer hipertrofia na academia e queria pedalar. E ela falava, Fernando, não combina as duas coisas, não combina. O cara que me dava os treinos de musculação, Fernando, não vou te dar treino porque você não vai aguentar. E todo mundo falando para mim que eu não ia dar conta de fazer as duas coisas, e eu tentando as duas coisas. Aí eu treinava pesado, ia para bike, sentia muita dor. Eu falava, eu tô errando, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não tô entendendo o que as pessoas estão querendo que eu faça. E vim brigando comigo mesmo nesses últimos meses, assim, com dilema extremo, porque assim, Leandro, e o meu medo de virar um ciclista e ver todo o meu trabalho muscular que eu fiz para não ter flacidez voltar para trás. Entendeu o dilema da minha mentalidade aqui? Sim, claro. É claro, se você perdesse massa, para ficar mais magro para pedalar, você teria mais, teoricamente, lidar mais com a sua pele do seu período obeso, né? Então eu fiquei nessa questão, e aí até nos primeiros meses eu perdi 10 quilos de massa magra, eu saí do consultório abatido da nutricionista. Ela falava assim, calma, Fernando, é parte do processo, você vai ter que ter calma, paciência. E eu conversava com a minha psicóloga falava assim, você tem que decidir o que você quer. Faça a sua escolha e a partir daí você colhe os frutos e as consequências você vai arcar com elas e tá tudo bem. Se a coisa tá te dando prazer, faça, sem ficar pensando muito que as consequências que vão vir são controláveis no futuro. Você faz uma cirurgia plástica, no futuro você resolve isso. Mas você vai ficar num dilema entre pedalar, entre fazer musculação, entre se machucar. Porque eu me machuquei mais no começo do que eu poderia querer, porque eu não queria aliviar de um lado, eu queria total resultado do outro. Porque tem um ponto nessa história que você me contou também lá no palco do Letap, é que, no fim das contas, com essa sua estrutura corporal, por ser grande, né, por ainda ser pesado, eu acho que você vai ser um cara grande sempre, né? E pela sua prática esportiva, você come bem. Você tem uma dieta com bastante caloria, assim, né? Então você não tem uma restrição grande. Você tem até que recompor isso, né? O que aconteceu? No primeiro treino em campus, eu senti muita fadiga e muita cãibra. Eu tomei um café da manhã que eu achei suficiente. Não sei te dizer se eu me hidratei adequadamente antes de ir para lá. Não estava frio, mas também não estava esse calorzão de domingo, mas também não estava frio, estava um tempo quente. Eu estava com uma segunda pele. Eu lembro que eu parei ali na entrada do Machadinho, eu não fiz o Machadinho, eu fiz o percurso curto. E aí tinha um pessoal lá, conhecido daqui de Alphaville, de apoio.
Eu lembro que eu comi, eu parei, eu tomei mais água, aí eu parei por volta de uns 20 minutos mais ou menos, eu estava muito cansado, e eu subi a serra, assim, muito, muito cansado. Quando eu cheguei no ponto de apoio do Letap, nesse fim de semana que eles estavam lá, eu sentia minhas pernas, assim, eu não tinha vontade de continuar, de tanta dor que eu sentia. Aí eu terminei o dia, assim, extremamente quebrado, fadigado. No dia seguinte eu senti muita dor, cãibra nas panturrilhas ali. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Eu nunca senti tanta dor, assim, mesmo errando aqui, eu nunca senti tanta dor quanto eu senti naquele treino. E um treino que durou 3 horas e pouco em movimento, né, que eu acompanhei pelo Strava, e 4 horas e pouco no total. Extremamente desgastado. Falei, bom, consumi por volta de uns 8 carbo gel, fora o que eu comi, e aí eu vou te dar o parâmetro. Quando eu contei isso tudo para minha nutricionista, aí ela repensou como ela poderia fazer para a prova. Tanto que eu recebi uma folha com todas as instruções que eu deveria fazer na semana da prova. Então eu comecei a me hidratar já durante a semana mais forte, com algumas soluções de isotônico, comecei a me alimentar melhor, fiz refeições pesadas nos dias certos, refeições que eu poderia. Essa parte de você falar assim, Fernando, você até repõe uma parte de alimentação, sim. Eu sou um cara que fiz cirurgia há 3 anos e meio. Meu corpo aprendeu a se adaptar. Quando eu fiz o treino em Campos a primeira vez, eu gastei quase 4.000 calorias. E a minha dieta, ela é composta de 3.000 calorias dia. É uma dieta alta até. Sim. Então, acho que para um cara que treina, porque eu treino musculação também. Eu não abro mão de fazer musculação. Não abria, né? Eu já vou chegar nesse ponto. Aí, tá bom. Quando eu fui fazer a prova esse fim de semana, já chegando na prova, na sexta-feira eu já estava bem, no sábado eu já estava bem, almocei bem, jantei bem, me tratei bem demais, porque eu já esperava o calor. Eu senti muito o calor durante a prova, estava muito quente, principalmente quando a gente começou a subir a Serra Velha, o sol estava pegando, queimando o asfalto ali. Só que, por outro lado, eu terminei a prova cansado, sim, porém inteiro. Eu não tive fadiga, não tive cãibra, não tive desidratação. Eu subi a Serra Velha muito bem, independente do calor, eu subi muito bem, menos cansado, com mais cadência, ritmo legal. Fiz a prova de uma forma... Eu tirei 1 hora do meu treino em movimento ali para a prova. Eu te vi na chegada. É impressionante como você chegou. Eu acho que eu chegaria extremamente mais acabado que você. Você estava ali inteirão. Mas e seus tempos? Como é que foi seu tempo de serra? Você ficou feliz? Eu fiquei... Eu não... Assim, não sei se eu fiz a serra mais rápido. Talvez a primeira vez na empolgação. Por isso que eu me cansei mais do que eu deveria. Mas eu subi a serra com mais constância dessa vez. Eu não parei. Quero deixar aqui, assim, o Regis, o Fábio, a Damiana, o Edu e a Mari subiram comigo a serra, né? Sempre me dando apoio. Tanto que chegou uma hora que a minha água estava acabando. O pessoal falou assim, não, a gente vai na frente porque você não quer. Porque eu não queria parar. Sim. Eu não queria parar. Eu falei, não, a gente vai na frente, a gente pega água para você, você não precisa parar. Não, a gente vai, segue, porque você estava tão concentrado, tão focado, tão num ritmo bacana. E assim, Leandro, eu aprendi tanto comigo nesse desafio, eu aprendi tanto comigo nessa prova, aprendi a respeitar o meu corpo, aprendi a respeitar a bicicleta. Apesar de, assim, o Nando, que é um amigo acho, comum nosso, assim, sim, né? No domingo me deu uma baita dura à noite, porque um ponto que todo mundo tem uma preocupação, a descida da Serra Nova, voltando no começo da prova, ela é muito perigosa.
ela é uma descida, apesar de estar com todas as pistas fechadas ali, ela é uma descida muito longa, de alta velocidade. Foi a segunda vez que eu desci lá, eu desci numa média de 70 e poucos por hora, quase 80 o tempo todo. Tanto que eu abri muito do pessoal na descida, meu peso joga muito meu corpo na direção da velocidade ali, a aerodinâmica, tudo, e eu também não tenho muito medo, deveria ter mais medo. Aí o Nando falou assim, cara, você não é atleta profissional, preserva. Tanto que a hora que eu estava chegando lá próximo, eu encontrei uma pessoa caída, aquilo, falei, nossa, o que está acontecendo aqui? Aí, na hora até me preocupei, mas a adrenalina estava tão alta que sim, eu continuei, tanto que a Mari veio no meu vácuo, a gente chegou no pé da serra, nós estávamos a 37 de média. Caramba, cara. A gente estava muito forte. A gente abriu do pessoal, assim, e o pessoal, eu parei num posto de abastecimento para ir usar o toalete lá, tudo, e beber água. Mas, assim, aí o pessoal chegou junto, mas era uma coisa, assim, uma preocupação que eu não tive de me preservar na descida. Coisas que hoje, olhando para a prova em si, você perguntando de prova, eu provavelmente numa próxima prova vou tomar muito mais cuidado. Por favor, né? É claro que descer é um prazer, acho que você tem um ponto de equilíbrio aí entre o que é insano e do que é divertido. Acho que você, se você descer um pouquinho mais devagar, você vai conseguir ter a mesma aventura, o que vai continuar abrindo, provavelmente, porque tem gente que tem medo realmente, mas ser um pouco mais seguro, né? Dos riscos. Acho que o Letap é uma prova com tanta gente, acaba tendo acidente mesmo. Você viu alguns, outras pessoas viram outros. Tem uma coisa que eu aprendi, inclusive agora em Campos, o problema você já tem, vai ter um problema. Assim, tipo, você não pode dar sopa para o problema, você não pode facilitar a vida dele. Essa é uma preocupação que todo mundo tem que ter quando faz uma prova como essa, tanto de convivência com os outros, quanto de ficar de olho nos riscos maiores, né? A descida é um ponto realmente, ainda mais que você que vai encarar o longo aí nos próximos anos, você tem descidas ainda mais desafiadoras, do Itapeva, do Machadinho, onde você vai ter que ter mais controle, porque a Serra Nova, perdão, ela te permite uma grande rolagem, e ela é longa, portanto, muito tempo ali numa posição, né, de descida, mas ela é mais fácil de tangenciar, de controlar, você consegue prever ali as curvas, dosar o freio. As outras descidas são um pouco mais técnicas. Mas isso é aprendizado, Fernando. Acho que você está num lucro absurdo com a sua experiência nesse Letap. Assim, acho que você cumpriu sua missão plenamente. Sim, é que eu tenho que parar de assistir o Netflix lá, né? Porque eu fiquei assistindo a série do Tour de France, você se empolga, né? Quando eu assistia muito NBA, eu achava que era fácil. Aí eu fui jogar basquete e você viu que o sarrafo é um pouco mais alto. É a mesma coisa com quem assiste ciclismo e acha que aquilo ali é tranquilo. Não é, né? Tem um sacrifício muito grande, inclusive na cadência que eles sobem, né? Na forma como eles fazem as subidas, assim, é coisa muito irreal. Alguns ciclistas na ponta, né, do Letap subiram de coroão o tempo todo a 28 por hora na Serra Velha. Assim, acho que é só no melhor cenário, os meros mortais subiram ali a 13, 14, né, e de coroa menor, com certeza, porque é um desafio que vale, que tem significado a Serra de Campos, né, é uma subida difícil. Eu coloquei 10 ali na subida e no melhor momento 13, 14 era o suficiente. Já subir a 9 ali fácil e sofrendo. Essa subida, quem não está treinado tem um preço. É isso que torna ela tão legal. Quem está muito bem, ela não é uma subida que sofre demais. Aí você pode ir rápido. O sofrimento está indo mais rápido que você puder. E quem está em evolução, para todos os níveis, tem ali uma dificuldade. E é por isso que acho que até mais do que a Serra do Rio do Rastro, que também é uma subida mítica, né, do Brasil, mas a Serra de Campos ela tem tanta graça, porque você pode se divertir e se desafiar das mais diversas formas e níveis. A Serra, em específico, assim, a Serra Velha, ela é muito traiçoeira, né? Porque se você começar ela achando que você é dono dela, ela te engole na metade, né? Exato. E eu lembro que quando eu fui com o Regis falava assim para mim, Fernando, guarda,
porque você vai chegar na serra e ela vai te mostrar que o seu desafio não só vai começar quando você subir ela. E quando eu cheguei na serra, dessa vez eu subi respeitando ela. Diferente da outra vez que eu falei, pô, essa subida aqui, e aí eu pus força, aí eu sofri, não desci da bike. E dessa vez, na prova, eu vi muita gente descendo da bicicleta. E assim, eu senti muito orgulho de mim. E o Fábio, que é um amigo, falava do meu lado assim: cara, olha, você tá super bem, olha quanta gente tá sofrendo aqui com esse calor, tá descendo, não tá aguentando, e você tá aqui, cara, respira, você tá bem, continua assim. É isso, é isso. Então eu tive apoio e incentivo todas as vezes. Da outra vez que eu fui eu e o Regis apenas, e o Nandão da outra vez estava junto, o Daniel, mas assim, subiu eu e o Regis o tempo todo. E o Regis falava do meu lado: Fernando, como que você tá? Como é que você tá? Como é que você tá? Como é que você tá? Toda vez preocupado e ali, e naquele ritmo. E eu falei: não, eu tô bem, eu tô indo, mas eu tava cansado, mas eu não queria parar. Por que eu não queria parar? Vou te dar uma cena aqui da primeira vez que eu fui para Serra Velha. Toda vez que eu sentia vontade de parar, eu olhava assim para frente e me via sentado no sofá, com 200 quilos. E eu não queria perder para aquele cara, né? A Mari, dessa vez, perguntou assim para mim, quando a gente terminou a Serra Velha dessa segunda vez da prova, eu apertei a sapatilha que eu tinha soltado um pouco, porque o pé deu uma inchada até, né? Eu apertei a sapatilha e falei assim, eu vou descer. E eu desci a Serra Velha, mas eu desci muito forte, eu abri de todo mundo que estava junto comigo. E a Mari veio assim, ela, meu, você vai me matar, eu fiz uma força incrível para te acompanhar aqui. Quando eu cheguei na reta principal, para o final do Letap, Leandro, eu olhava assim para frente, eu tava numa luta comigo mesmo. Eu não via mais ninguém na minha frente, eu não via ninguém do meu lado, eu só conseguia, parecia que eu tava... Não sei se você já assistiu um filme de moto que chama Corridas Clandestinas, é um filme bem antigo, que o cara, quando ele estava na corrida, ele só conseguia enxergar a frente dele, assim, como se tivesse um cabresto, ele só se concentrava na pista, e eu só olhava para a pista para ver se não tinha gente, se não tinha buraco, se não tinha lombada, eu só olhava para frente, e eu só conseguia enxergar eu vencendo o cara que era obeso. Tipo, isso me emociona porque assim, ninguém tem essa. É uma sensação que eu não consigo descrever para ninguém esse sentimento do que eu fiz ali por mim. Hoje eu fico pensando, poxa, por que eu não terminei a prova com os meus amigos? Por que eu não fui mais devagar? Porque quando eu cheguei nessa reta, eu queria tanto vencer aquele cara que ficou me segurando muito tempo no sofá, que eu só fui acordar dessa visão, assim, dessa chegada, quando eu ouvi as pessoas batendo nos painéis, e eu levantei a cabeça e eu vi a chegada ali, faltando 200 metros, e acho que era o Leandro que estava narrando também. Sim, Leandro. Que ele falou, vem, Nando, vem superação, assim. Cara, e aí quando eu passei a chegada, eu lembro que já falando da chegada, a Mari, né, até fumou. Depois eu até postei esse vídeo. Cara, porque eu abaixei minha cabeça assim no guidão e comecei a chorar. E eu chorava tanto, assim, o bombeiro veio falar, você tá passando bem? Você tá sentindo câimbra? Eu falei, não, eu tô emocionado. Tô sentindo ótimo. Exato, tava me sentindo ótimo, mas assim, eu senti uma emoção. Eu terminei aquilo muito mais pelo sentimento de não ser mais aquele cara que eu fui, sabe? Aquele cara que eu fui fez eu perder muito tempo da minha vida, fez eu perder muito tempo da minha saúde. E quando eu venci ali, eu venci. Eu sou um vencedor. Quando eu venci a prova, eu venci porque eu estava competindo comigo mesmo. As outras pessoas que estavam lá, o meu tempo não importava, a minha posição, nada importou. O que importava para mim é que eu estava vencendo um cara sedentário, uma pessoa obesa, uma pessoa que fumava 2 maços de cigarro por dia, uma pessoa que bebia muito, uma pessoa que para se divertir precisava ter um copo de bebida alcoólica.
uma pessoa que para ser legal precisava só estar em festa. Era isso. Eu venci todos esses caminhos que eu passei lá atrás. Essa foi a minha sensação. Eu tenho muito orgulho da sua vitória. Eu acho que é uma das tantas vitórias que a gente assistiu nesse Letap Campus, como uma dos vencedores do percurso longo, do percurso curto. Tem muita gente que viveu isso que você viveu aí do final da serra. Acho que essa sensação de completar a serra, de acelerar naquela descida, né, até a fábrica da Baden-Baden ali, até chegar na linha do trem, aquele processo ele é tão vitorioso, ele é tão cheio de orgulho para os mais diferentes tipos de ciclista, e você é um deles a partir de agora. Não tem a menor dúvida disso, que o que você sentiu ali vai te acompanhar por muito tempo. Quando a gente começa... Desculpa, eu lembro que você falando da serra, quando eu terminei a primeira serra a primeira vez, eu falei pro Regis assim, Regis, eu não acreditava. Porque, cara, é normal, acho que todo mundo sente uma certa dúvida para algumas coisas. É muito duro, cara, é muito duro. Para quem nunca fez, eu espero que as pessoas façam. Porque é como você está falando, é uma vitória incrível, cara, é muito duro. E o Regis falava assim, eu sempre acreditei em você. Eu sempre acreditei. E aí, a partir daí, eu também acreditei que eu podia completar a prova também. O treino me mostrou, lógico, o caminho, me mostrou os cuidados, me mostrou tudo que eu poderia passar no dia da prova. Foi ótimo você ter feito isso. Foi, inclusive, o Álvaro, eu conversei com ele antes de chegar no Letap, né, uns dias antes, a gente bateu um papo por telefone, ele falou assim, é muito importante você ir conhecer o caminho que você vai fazer. Conheça a serra, olhe para o seu adversário de frente, porque ela é destemida e se você não levá-la a sério, ela vai te engolir. E conspirou tudo, porque a partir do momento que você já tinha uma primeira experiência e envolvido no clima da prova, né? Porque tem também ali um ganho de estar ali naquele ambiente cheio de gente e com seus amigos e com todo o astral, também dá ali alguns watts, alguns empurrões morro acima. Acho que tudo conspirou para que você tivesse essa experiência plena. Assim, acho que ter feito o reconhecimento é muito importante e ter o ambiente, né, a condição de prova também dá um up. Agora, eu só queria, já caminhando para o final da nossa conversa, Fernando, quando eu descrevo essa conversa, a gente começa falando de um cara que perdeu 100 quilos, que mudou a mentalidade dele, que mudou o círculo de convivência dele, que se apegou a ótimas companhias, a ótimos amigos. Você tem bons amigos, pessoas que eu gosto muito, como a Mari Pessicaco, também o Nando, tem o Regis. Isso é importantíssimo. Agora, não é a história de alguém que perdeu peso. Eu acho que essa sua história, ela serve para quem está deprimido, para quem está parado, para quem está indeciso, para quem está sozinho, para quem está... a bicicleta em diversas formas servindo como ferramenta de mudança, assim, sabe? Eu gostaria muito que as pessoas ouvissem a sua história e não buscassem ali a identificação apenas quem está com sobrepeso. Porque eu acho que tem muito mais mensagem do que isso nessa sua experiência. Aqui é assim. Hoje, né, eu tô aqui na Cicliville, eu pedalo pela Cicliville, eu tenho o apoio total da Cicliville, do Regis, eu tenho o maior orgulho de vestir a camisa daqui, porque o desafio New Life ele foi feito para mostrar que nós temos uma chance nova, que o esporte, através do ciclismo, transforma. Eu não sou... eu tenho o PH, que é o Paulo Henrique, que pedala aqui com a gente, também fez a prova lá, passou por uma série de dificuldades. Ele perdeu 70 quilos também no ciclismo. A Emília Bugarin, que também faz parte aqui, entre outras pessoas que fazem parte aqui do time, que a Cicliville, nessa questão que você está colocando, é muito importante para o meio do ciclismo, porque ela sempre ela busca transformar a vida das pessoas através do ciclismo, como ela fez comigo, né?
O que eu passei nesses últimos meses, esses conflitos de saber se eu vou continuar pedalando, se eu quero fazer musculação. Eu cheguei ontem eu passei ontem com a minha nutricionista. Um mês antes eu passei para ir para a prova, e um mês depois, agora depois da prova, eu passei de novo para ver os resultados, para ver o que eu tinha que fazer e para planejar meus próximos passos. E ela olhou para mim e falou: e aí, agora é a hora que você tem que decidir o que você quer. Eu falei assim: eu quero continuar pedalando. Que legal, vitória. Aí ela falou assim: então agora é a hora da gente começar a pensar seu corpo pro pedal. E aí a gente começa a pensar que para você ser uma pessoa que mesmo pedalando no ciclismo amador, você quer alta performance, a gente vai mudar a estrutura do seu corpo, a gente vai em busca, eu estou em busca da ajuda da prefeitura aqui de Barueri para ver se eu consigo fazer a cirurgia plástica, porque eu tenho 7 quilos mais ou menos só de abdômen para retirar. Isso já muda muito o cenário para mim. Sim. Então, hoje de manhã, quando eu vim pedalar, eu subi na bike pela primeira vez nos últimos meses. Depois da primeira vez até hoje, foi a primeira vez, né, que eu subi na bike sem peso. Porque antes eu subia só pensando que eu tinha que performar para uma prova. Aí hoje eu subi na bike e a bike parecia que fazia parte de mim. Parecia que era uma coisa só. Eu me senti leve, eu me senti completo ali quando eu saí para treinar hoje. Aí eu falei: é isso mesmo que eu quero para mim. E a minha nutricionista falou ontem para mim, falou assim: Fernando, você é intenso e a bike é exatamente o que vai de encontro ao que você gosta, de intensidade, de ser uma pessoa que vive intensamente, melhor pela sua vida, você quer sempre mais e mais resultado, então vai viver isso, que o ciclismo vai te trazer isso. O ciclismo é maravilhoso, Leandro. Cara, eu tenho muita sorte de ter encontrado essa família aqui, de ter conhecido um cara que nem o Regis, que apoia essas causas de transformação, de ajudar pessoas que estão com histórias, igual você falou, deprimida, pessoas que estão chateadas. Pô, vamos pedalar que resolve. O pedal, cara, é verdade. Quantas vezes, assim, eu estava lá cansado, com a cabeça em outro lugar, eu subia na bicicleta e eu falava assim: se eu não me concentrar aqui, eu vou cair. E aí, às vezes, eu pegava assim, olhava para um cenário. Aqui tem a Estrada dos Romeiros, né? Que é uma paisagem linda. Cara, que você não pense em mais nada a não ser aquilo que você está fazendo ali no pedal. Então, nos momentos mais difíceis, aquilo transforma você. Nos momentos mais difíceis, quantas vezes eu não pensei em parar nesses últimos meses e eu falava assim: meu, de onde eu vou tirar força para fazer tudo o que eu preciso, trabalhando que nem um doido, dormindo pouco. E o pedal, cada vez que eu fazia, ele me transformava numa pessoa melhor, ele me motivava a continuar. Cada resultado, cada subida, cada velocidade, cada tempo de treino que ia melhorando, tudo isso ia mostrando. E aí, assim, eu conheci pessoas excelentes no meio desse pedal, pessoas que me abraçaram, me apoiaram, que em nenhum momento deixaram eu desistir. Então, fez toda a diferença na questão de pedalar, essa estrutura que o pedal tem em volta o que o ciclismo tem mesmo em volta dele. Essa Sim. união. O que eu vivi no fim de semana, né? É só a soma de tudo que eu venho vivendo nesses últimos meses aqui com o pessoal, numa grandiosidade maior ainda. É exatamente isso. E é extremamente empolgante, assim, e um orgulho danado ver você falar essas palavras e contar essa sua caminhada, porque eu acho que, assim, eu me ponho no lugar do ciclista que se desafia, né? Eu acho que, assim, é inspirador. Eu acho que você tem ali uma... Eu confesso para você que eu não vou lembrar do Fernando de 215 quilos quando tiver que superar um desafio, não. Mas eu vou lembrar do Fernando que está aqui na Gregário contando para a gente da caminhada dele, da vitória dele. Eu acho que isso é extremamente inspirador e motivante para quem quer se encontrar, para quem quer
ter uma vida mais feliz? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não te fiz essa pergunta, mas eu acho que está mais do que nítido e claro do quanto que hoje você é um cara muito mais feliz e muito mais pleno com as escolhas que você tomou. Obrigado por essa chance de contar essa história aqui no Gregário Cycling. Muito obrigado você, Leandro. Quero mandar um abraço para o Álvaro, que também foi uma pessoa sensacional nesse trajeto aí. No café da manhã, no sábado, antes do Letap, da prova, a gente foi super bem recebido lá por vocês. Foi um carinho imenso. O dia do palco, o Álvaro me deu um abraço tão caloroso, que ele ficou tão feliz de eu estar ali. E eu falei, nossa, que importância, né? E eu acho que essa é a importância de vocês olharem para as pessoas que gostam do que vocês gostam e sentirem essa energia, né? Então, cara, eu só tenho a agradecer o pessoal daqui da Cicliville, o pessoal lá da Celta, da academia, todos os meus amigos que me apoiaram, o pessoal que pedala comigo aqui. Quero deixar um abraço para todo mundo. E se eu puder, eu quero deixar uma mensagem aqui. Toda sua. É como eu falei para você no palco aquele dia. Eu sei que o ciclismo é um esporte caro, mas a gente não precisa começar com o mais caro. A gente começar com aquilo que cabe no nosso bolso, começar com aquilo que a gente pode, mas começar, sabe? E tentar, pelo menos, não se entregar. Não sei qual tempo que você tem aí, qual é o start que você vai ter na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai se encontrar no esporte que você quer. Se for no ciclismo, você vai entender o que eu estou falando, o que eu estou sentindo aqui nesse bate-papo. Mas não desiste, não desiste. Eu sei que você vai se entregar muitas vezes, que vai achar que é impossível, como eu me entreguei várias vezes e eu tive que começar do fundo do poço, porque era o único lugar que eu ia pegar impulso para voltar para a minha vida. Genial, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, pessoal da Cicliville, que não tem nenhuma participação nesse podcast propriamente dito, mas que é louvável o feito deles. É por isso também que a gente pode falar o nome deles aqui. Está no backdrop, está no seu boné. E tem também a nossa gratidão que muitos outros Fernandos se encontrem, quem sabe, inspirados por esse podcast, inspirados no abraço do Álvaro, inspirados em todos os carinhos que a gente possa, como gregário aqui, proporcionar. Obrigado a todo mundo que chegou até o final desse podcast com a gente. Compartilhem essa história, contem as suas histórias para a gente também. Nossos canais estão todos aí atentos, ou eu ou o Álvaro. Somos as pessoas que interagem com vocês, tanto nos comentários aqui no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, no Instagram, no Twitter, nos grupos do WhatsApp. Enfim, é um grande prazer contar histórias como essa, porque, além de tudo, são histórias de quem é apaixonado pelo ciclismo. O Gregário Cycling dessa semana termina aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais um episódio falando sobre o amor da bicicleta nas suas mais diversas formas. Muito obrigado, pessoal.